Olá, olá, boa noite a todos. Então, passamos aí umas 2 semanas longe em virtude dos compromissos de instituição, né? A prova de vocês e mais a semana aí de cursos que vocês tiveram. A gente teve uma aula, eu apresentei uma palestra no sábado muito interessante sobre câncer bucal, presente e futuro, e algumas perspectivas aí sobre câncer de boca, é, de pesquisa para o futuro, e algumas aplicabilidades que a gente está imaginando realizar na instituição, um projeto de extensão em câncer bucal. E aí eu sugiro a vocês, aqueles que não puderam ver no sábado, né, podem acessar lá no meu YouTube, eu tenho dois YouTube, né, o Leonardo Silveira Damasceno e o Odontoábio. Está lá no Odontoábio a palestra que a gente deu, com algumas perspectivas aí sobre câncer bucal. É interessante para vocês, até porque é do escopo aí dessa disciplina também, né, a parte de diagnóstico para câncer bucal. Então aí eu sugiro a vocês que dê uma pulada lá no meu Instagram, para que você, no meu YouTube, tá? No meu canal do YouTube, para que vocês possam visualizar lá, ok? Então, vamos iniciar hoje a aula a respeito de sobre as técnicas de cirurgia oral menor, quer dizer, exodontia via alveolar, que é o que vocês mais vão lidar nessa disciplina de clínicas integradas em clínicas integradas em assistência odontológica 1. Então aí vocês vão lidar aí com essa parte de exodontia e de biópsias, né? Então a gente vai trabalhar hoje, a gente trabalha aí com as técnicas de exodontia, né? Então eu vou tentar passar para vocês alguma coisa teórica que vocês já sabem. Alguns de vocês, né, a gente precisa aprofundar mais ainda nessa teoria, que a gente vai aprofundar em outra disciplina, mas vocês já vão ver, ou, né, aumentar o conhecimento da parte teórica sobre como realizar a exodontia via alveolar. E aí nós iremos também hoje tentar passar para vocês num segundo momento, né, isso de uma forma mais interativa, utilizando aí o vídeo. Eu vou mostrar para vocês em vídeo com o manequim, fazendo ao vivo, para que vocês possam ter aí uma ideia de como é realizada a exodontia via alveolar, que vocês dessa forma aí não vão cruz lá para a clínica, né? Eu gosto de lembrar sempre a vocês como que foi traumático para mim, né? De um dia, de uma hora para outra, eu tive que ir para a clínica fazer anestesiar paciente, extrair dente, sem ter aí nenhuma, quase pouco embasamento, né? Durante a minha graduação, mas da mesma forma aprendi. Mas aí a gente quer que vocês estejam mais confiantes, né, vamos dizer assim, para realizar as exodontias lá na clínica, tá? Então, primeiramente nós vamos passar aí uma aula teórica, alguns poucos slides para a gente relembrar algumas coisas, principalmente instrumentais. Aqueles que já tiverem os instrumentais e o manequim em casa, né, como eu já havia sugerido isso há 2 semanas atrás, fiquem aí, né, de certa forma, adequados, para que possam, junto comigo aí, trabalhar durante a nossa aula hoje, vocês aí e eu do lado de cá, ok? Obviamente, mesmo que surja alguma dúvida aí depois, com lá no momento da clínica, nós vamos estar lá do lado de vocês para dirimir qualquer dúvida, tá ok? Então, não fiquem preocupados, né? Vocês todos vão saber aí, né, comigo, fazer o procedimento de exodontia via alveolar de forma bem tranquila, tá? Também fica aí, eu deixo para vocês também a saber que eu não vou fechar o Teams, tá? Durante todo o momento nós vamos manter o Teams gravado, que depois eu vou subir aí para o YouTube, para que vocês possam também, no momento em casa, fazer aí, né, as suas ponderações e visualizar quando for necessário aí, relembrar os passos da exodontia, tá? Claro, também não tem como a gente falar tudo sobre a exodontia via alveolar ou sobre todos os passos em um momento só, né? Então são vários momentos aí que a gente necessita, mas aqui já vai dar aí um pontapé inicial legal para vocês, ok? Então estão todos aí com meu áudio
Legal? Só me dá um toque aí, por favor. Então vocês conseguem visualizar aí a minha tela. Ok, qualquer coisa pode parar aí, tá? Qualquer momento pode me interromper para tirar qualquer dúvida, tá? Então, sobre as técnicas de exodontia, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem 3 técnicas, né, ou 3 tipos de técnica de exodontia. Por favor, quem tiver aí, faça a liberação dos alunos aí que forem entrar depois para mim, por favor. Então, existe aí 3 tipos de técnica de exodontia que a gente pode ter em odontologia, né? Que é a técnica primeira, a técnica segunda e a técnica terceira. A técnica primeira é a técnica que vai fazer a exodontia, né? A técnica primeira e a técnica segunda são exodontias relacionadas por via alveolar, principalmente utilizando os instrumentais que nós temos aí para a luxação e a exédice do elemento dental. A técnica primeira vai utilizar, né? Ela é voltada, ela estuda a utilização do fórceps, né? Do fórceps odontológico, né? O fórceps é aquele antigo que chamava buticão, né? Então são os fórceps, são os instrumentais que servem para a luxação, eles são como se fosse um alicate, entre aspas, tá? Um alicate que serve para prender, né, o elemento dental nesse instrumental e fazer a luxação do dente. O que é luxação? Né? A luxação é a movimentação do elemento dental dentro lá do seu alvéolo, né? O dente faz aquele movimento, né, de gonfose lá no alvéolo. Então, o fórceps, a luxação é o que? É você movimentar o elemento dental dentro do alvéolo, e essa luxação vai fazer o quê? Vai fazer expansão das paredes do osso alveolar e rompimento aí das fibras colágenas, né, que as fibras do ligamento periodontal que prendem o dente ao osso, rompendo essas fibras e favorecendo aí a exodontia do elemento dental. Tá? Deixa eu só conferir uma coisa aqui que tá muita gente chamando aí. Ok, vocês estão colocando para mim, né? Obrigado. Então, pessoal, a técnica primeira é aquela técnica que vai envolver aí o fórceps, tá? Vai envolver o fórceps odontológico, tá? A técnica segunda é a técnica um pouco diferente, em que a luxação não envolve o prendimento, né? Ou prender, né? Ou travar o dente com o alicate, né? A técnica segunda vai utilizar as alavancas, tá? Um jogo de alavancas que nós temos, daqui a pouquinho eu mostro para vocês tanto os fórceps quanto as alavancas. E as alavancas, como o próprio nome diz, elas fazem um movimento de alavanca, né, utilizando algum apoio para que possa fazer tanto a luxação quanto a extrusão ou a exodontia do elemento dental, tá ok? E a técnica terceira aí, além da gente utilizar, né, ou fórceps ou alavanca, na técnica terceira nós vamos fazer o quê? A utilização de brocas, né, para remoção de tecido ósseo, quer dizer, osteotomia, tá? E ou odontosecção, né, dividir o dente aí em partes para fazer a remoção do elemento dental. Geralmente a técnica terceira está mais relacionada com a exodontia dos dentes incluso, ou com a exodontia aí, né, de dentes, né, de raízes, de restos radiculares, tudo bem? Então, é importante que a gente saiba, que a gente tenha a ideia dos passos que são feitos para a realização da exodontia, porque é muito metodológico, né? A partir do momento que você tem ideia dos passos, você se prepara para galgar cada passo dentro da exodontia, dentro da cirurgia de extração de dente, para ter a finalização do seu procedimento, né, do seu plano de tratamento, ok? Então é muito importante a gente seguir esses passos, né, e o primeiro deles, obviamente, é a preparação do paciente, né, e a preparação do campo cirúrgico, tá? Então envolve aí o que? A asepsia, né, do paciente, quer dizer, remoção, né, do excesso de micro-organismo ou eliminação de quase a totalidade do micro-organismo da sua face e também dentro da cavidade bucal, né, dentro da cavidade oral, através do quê? De um antisséptico. Qual que a gente pode usar? E quem pode me lembrar, por favor, qual que a gente pode usar com relação ao antisséptico?
Qual que a gente poderia usar para o paciente aí, para nossa exodontia? Quem poderia lembrar para mim? Pode ser um Flaxon. Clorexidina 2%, né, Guilherme? Clorexidina 2% seria para quê? Clorexidina 2%, ela é mais concentrada, né? Então ela seria para a parte externa da face do paciente, né? Então lábios, né? A parte externa, lábio, o queixo, a região peri-oral, nariz, né? Paciente que tem barba, tá ok? Então clorexidina 2% seria um bom antisséptico, né? Para a gente usar na parte perioral do paciente, quer dizer, na parte externa da face, né? Na face do paciente, seria a clorexidina 2%. E na parte interna, além da limpeza, né, da profilaxia, melhor dizendo, do elemento dental que vai ser extraído, né, remoção, por exemplo, mesmo que seja um dente com lesão de cárie, remoção do excesso de lesão de cárie, né, aquela dentina amolecida, escamante, né, a gente faz uma profilaxia, uma remoção desse excesso de lesão de cárie para quê? Porque ali existe uma quantidade enorme de micro-organismos, né? Então a limpeza, profilaxia do dente, mesmo com motor, remoção do excesso de lesão de cárie e também o uso de um antisséptico, né, no local. Aí seria qual antisséptico? E a concentração, por favor. Anybody home? Teria também a clorexidina, mas qual a concentração que a gente poderia utilizar aí? 0,12%. Tá? Também na forma ou de bochecho, né, para toda a cavidade bucal, e ou esfregando também, né, lá na gengiva, próximo ao dente a ser extraído, e no próprio elemento dental. Tá, ok? É fundamental esse preparo da asepsia do paciente, por quê? Porque a quantidade, o excesso de micro-organismos na cavidade bucal ou lá na superfície do dente que vai levar aí a maioria dos casos de alveolite pós-exodontia, né? Ou até pior, né? Os casos de angina de Ludwig, tá ok? Então a asepsia é fundamental. E a antisepsia do consultório, essa parte toda de biossegurança, nós já vimos aí no passado. Nós vamos colocar de uma forma geral aí a biossegurança do consultório todo, correto? O uso aí de barreiras, né? A fazer a limpeza e a desinfecção aí, né, das partes componentes do consultório odontológico, né, cadeira, equipe, etc, etc. E aí também a questão do preparo com relação à cirurgia. Aí eu coloco para vocês a mesa cirúrgica, né, utilização aí dos campos estéreis para isolar aí, né, todos os equipos, todos os equipamentos e também deixar a nossa mesa cirúrgica isolada, tá ok? Além, obviamente, do próprio profissional e do paciente, também na utilização do jaleco descartável estéreo, né? E aí do campo fenestrado no paciente também estéreo. Geralmente, hoje em dia a gente usa aí do TNT, tecido não tecido, tá? Que é o que a gente mais utiliza hoje em dia, que é barato e é descartável, né? Fácil, a gente usou, joga fora, tá? Mas também tem a questão, pode-se usar aí, né, o brim, o algodão, alguma coisa desse tipo, ok? Então esse preparo é fundamental, né? Você preparar. E é muito importante durante a montagem da mesa cirúrgica evitar aí, né, queimar o que a gente chama em cirurgia, queimar, né, os instrumentais, que é o que? Contaminar esses instrumentais de forma aí, mesmo que sem querer, né? Então, a partir do momento que você calçou sua luva estéreo, ela só está ali preparada para tocar no paciente e nos seus instrumentais, né? Tomar cuidado aí para não queimar tanto suas vestes quanto sua luva e os instrumentais também, ok? Então, com relação ao preparo, né, existe todos os passos e obviamente quando vocês forem fazer cirurgia lá na clínica, vocês vão ter que fazer aí, né, um portfólio com todos os passos separadinhos para que possa aí definir
a cirurgia. Mas tomar esses cuidados, a gente vai aí controlando algum errinho ou outro de vocês lá na clínica, tá? A anestesia, obviamente, né? E aí vai aquela coisa que nós já conversamos, utilização do anestésico tópico, né? Seca bem a mucosa onde vai anestesiar. As técnicas nós já conversamos, né? As técnicas anestésicas, né? A escolha do anestésico correto, né? Isso tudo nós já discutimos. Então, fazer a secagem, né, do local a ser anestesiado, aplicar o anestésico tópico, tá? O anestésico tópico. E durante 1 minuto, 2 minutos, tá? Com a mucosa seca. E aí depois partir para anestesia. Anestesia obviamente lenta, 1 minuto e meio, mais ou menos 2 minutos de anestesia, sempre fazendo o procedimento de refluxo para ver se não está aí, né? Se não caiu dentro de um vaso sanguíneo, tá ok? Depois vem para o passo que chama diérese, né? Que a diérese é o que? É cortar, né? Incisar, ok? E no nosso caso, que é para a exodontia via alveolar, boa parte das vezes nós não iremos usar o cabo de bisturi com a lâmina de bisturi, né? Nós iremos fazer o que? A sindesmotomia com sindesmótomo ou com destaca periósteo de Molt número 9, a gente vai relembrar daqui a pouquinho, ou 2,4 de Molt, tá? Então a diérese é o que? No nosso caso, é através da sindesmotomia, é afastar o tecido mole da superfície do dente, que nada mais é do que você romper o ligamento, o epitélio juncional, né? Quer dizer, que prende a gengiva ao dente, romper o epitélio juncional, chegando até a crista óssea, afastar o menos possível, o suficiente para que o seu instrumental possa ter acesso aí ao ligamento periodontal para fazer a lixação do dente, tá ok? Então não precisa, vamos dizer, entre aspas, né, desbeiçar demais a gengiva, tá? É só fazer um pequeno afastamento, de forma que você rompa totalmente o ligamento periodontal ao redor do dente todo, mesial, distal, vestibular, lingual, palatino, para que possa ter acesso aí ao ligamento periodontal para tanto o fórceps quanto a alavanca poderem fazer a sua ação, tá? Isso é um passo importante da sindesmotomia, tá? Porque tem que ser feito esse descolamento, tá, gente? Não pode o fórceps ou a alavanca envolver a gengiva. A exérese, que é a remoção propriamente dita do dente, tá? É a avulsão do dente via instrumental, a fórceps ou alavanca, tá? É a remoção, tirar o dente propriamente dito, tá? E por fim, a hemostasia síntese ou síntese hemostasia, depende aí da situação. E a hemostasia é o que? Conter o sangramento, que pode ser feito antes da síntese, né? Ou com a própria síntese, que é o que? A síntese é a sutura, né? A gente vai, no nosso caso aí, de exodontia via alveolar, né? É um processo de cicatrização de segunda intenção, quer dizer, nós não conseguimos, na maioria dos casos, tá? Vejam bem, na maioria dos casos, nós não conseguimos aproximar os bordos vestibular com igual palatino, não conseguimos aproximar os bordos. Então, a síntese para a exodontia via alveolar, na maioria das vezes, é para apenas o quê? Tentar aproximar o máximo possível os bordos e segurar o coágulo de sangue que é formado lá no alvéolo, tá? Que é de fundamental importância o coágulo de sangue estar lá presente no alvéolo, justamente para evitar o que? Uma contaminação desse alvéolo dental aí via bactérias da cavidade bucal ou da próprio procedimento operatório, né? Levando a alveolite, ok? Então a síntese é a própria sutura que pode, ao mesmo tempo que ela aproxima os bordos e contém o coágulo, ela também vai promover o que? A hemostasia ou a cessação do sangramento, tá? Alguns casos, né, onde o sangramento aí é um pouquinho mais abundante, vocês podem fazer o que a gente chama de contenção alveolar, né? Aperta um pouquinho as paredes alveolares vestibular, lingual, palatino, para diminuir aí esse volume alveolar e auxilia também o que? Na contenção da hemostasia. Agora, como a gente não faz incisão, tá? Geralmente, para exodontia via alveolar, não faz a incisão, então geralmente não envolve vasos sanguíneos de tecido mole, né? Então, a hemostasia com pinça Kelly, né, pinça hemostática, não é necessário. Mesmo nas incisões, né, não é tão simples assim, não é tão comum assim a gente ter que usar
a pinça Kelly para conter uma hemostasia, tá? Só para alguns outros tipos de cirurgias específicas. Então, prepara a asepsia, né? E lembrando o uso da clorexidina, tá? 2% na face do paciente, 0,12 intraoral, tá? Preparo da mesa, preparo do cirurgião, né? Quer dizer, isolar todo o campo, cirurgião fazer uso aí da sua paramentação, fazer uso da sua paramentação estéreo, né, que é o capote ou o jaleco cirúrgico, touca, obviamente, máscara, face shield, luvas, tá ok? O campo todo isolado, né, a mesa operatória sobre um campo estéreo, ok? Montagem da mesa, obviamente, né? Essa montagem de uma mesa aqui, né? Só demonstrativa, tá ok? Com todos os instrumentais, aí mais tarde a gente fala um pouquinho sobre essa montagem, a sequência importante da montagem, tá ok? A passo da anestesia, né? Nós já comentamos aí para vocês. A parte da diérese, que no nosso caso vai ser feita uma sindesmotomia, que é o que? O descolamento, tá? Daquele tecido gengival com relação ao dente. Então, é romper o ligamento, o epitélio juncional, tá? De todos os lados do dente, fazer o rompimento desse epitélio juncional, para que a gente tenha acesso, como vocês podem ver aí, né? Vocês podem ver, ter acesso ao quê? A entrada né, o início do ligamento periodontal, que seria aqui, tá? Vou botar amarelo aí para a gente enxergar melhor, né? Vermelhinho lá. Então, tá aqui o ligamento periodontal. E esse aqui em cima, logo acima, é o que? É o osso alveolar. Esse aqui em cima é o osso alveolar, tá? Então a gente descola pouco, não precisa descolar demais, né? Só para você ter acesso aí do seu instrumental no ligamento periodontal, tá? Então, para esse passo, a gente pode usar o sindesmótomo, tá? Podemos usar o Molt 9, que é um instrumental mais favorável para trabalhar, ele é um pouco mais delicado que o sindesmótomo, tá? Então ele tem uma facilidade melhor de uso, então preferencialmente o uso do Molt, tá? Molt número 9, o Molt 2.4, instrumental de FREER, tá? Mas preferencialmente o Molt 9 e ou sindesmótomo, tá? Mas algumas situações, né, a gente pode necessitar aí do cabo de bisturi, tá? Com a lâmina de bisturi. Aqui a lâmina de bisturi a gente usa, vamos colocar aqui, a gente usa 15 ou a 15C, tá? Preferencialmente a 15C, que é mais delicada, né? Então, para inserção da lâmina, eu mostro daqui a pouquinho para vocês. Peço ao colega aí que mute o áudio, por favor. Obrigado. Então, daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que monta aí o cabo de bisturi, ok? E a exérise, tá? Que é a remoção do dente propriamente dito, com a utilização do fórceps ou da alavanca, tá? Então nós temos diversos fórceps que a gente utiliza em odontologia, né? E assim, eu particularmente eu uso muito pouco fórceps, pelo que eu aprendi, né, na minha graduação, que a gente trabalhava mais com alavanca. E realmente eu acho o uso da alavanca mais conveniente do que o uso do fórceps. Além de ser menos essa impressão de ser menos agressivo, né? A alavanca consegue luxar e você consegue remover qualquer dente com uma alavanca apenas, tá? Dependendo da situação, é claro, né? Do ponto de apoio. Então são poucas as alavancas com relação aos fórceps. Então os fórceps eles também têm uma tendência a fraturar a raiz, dependendo da situação. Eles fraturam com muito mais facilidade a raiz do que a alavanca, né? Então, mas a gente tem que aprender o uso do fórceps e da alavanca, mas a gente tenta aí mostrar para vocês que o uso da alavanca ele é mais adequado para a exodontia, né? A gente trabalha com muito menos, às vezes, força do que a utilização do fórceps e a aparência para o paciente também
é menos agressiva, né, do que o fórceps. Então, existe fórceps para grupos de dentes, tá? Separados. Então, geralmente, tá? Geralmente, para os dentes superiores, os fórceps são em número par, são número par. E, geralmente, para os inferiores, os fórceps são o quê? Número ímpar, tá? Então, vocês podem ver aí o fórceps 18 é 18L, que é de left, 18R de right. Left é o quê? Esquerdo. R é right, tá ok? Direito. Então, tem fórceps para os molares do lado esquerdo e tem fórceps para os molares do lado direito. Então, 18 são os fórceps utilizados para primeiro, segundo e terceiro molar superior. O L para o esquerdo, o R para o direito. E aí nós temos um fórceps-chave, que é o 150, tá? Ele vai servir tanto para pré-molares superiores, caninos e incisivos. Bom, tem o 150 que ele vai servir aí de pré-molar até incisivos, né? Mas alguns ainda preferem o fórceps número 1, que serve para incisivos e caninos, tanto superior quanto inferior. Okay? E para o inferior, aí, os fórceps geralmente eles são número ímpar, né? O 17 é para molar, tá? Tanto molar direito quanto molar esquerdo. E o 151 para pré-molares, caninos e incisivos inferiores, né? Lembrando que o 1 também serve para canino incisivo inferior, tá joia? Então, geralmente a sequência ainda tem um 69, né? Que é o fórceps para raiz residual, tá? E ainda tem um 65 que também serve para raiz residual, mas geralmente a gente usa esse jogo de 6 fórceps, tá? Ou 7 fórceps, são dos molares, premolar incisivo superior, molares inferiores, premolares caninos incisivos inferiores e mais o 69 como auxiliar para raiz residual, ok? E as alavancas que basicamente, né, existem outras alavancas, tá bom, pessoal? Mas geralmente a gente usa essas alavancas que é 304, que é a alavanca apical reta, e o jogo de Seldin, né, ou Seldin, como vocês queiram, tá? Que é o Seldin ou Seldin 1R, que é o que? Um do lado direito, 1L, que é um do lado esquerdo, que são mais popularmente conhecidos como bandeirinhas, tá? E o Seldin número 2, que é o Seldin reto ou ponta de lança, tá? Que são geralmente as alavancas, né? Com esse jogo de 4 alavancas aí, dá para extrair qualquer dente na boca, né? E eu ainda faço na minha Seldin, eu tenho por hábito fazer, eu posso até mostrar para vocês hoje, eu trouxe ela, eu faço um sulco na minha Seldin, tá? Para facilitar a pega ainda no dente, na Seldin número 2, tá? Eu ainda modifico a minha Seldin. Assim, modificava, né? Porque alavanca e fórceps são instrumentais que você compra uma vez só e dura a vida inteira, né? Dificilmente você perde um fórceps ou uma alavanca, né? Então tem fórceps e alavanca desde a faculdade. E ainda fazendo parte da exeres, né, da remoção do dente, é aí a utilização, a curetagem alveolar, né, para remoção das fibras do ligamento periodontal que ainda ficam inseridos lá na parede do alvéolo, né, bem como fazer curetagem, remoção de lesões, de cistos, de granulomas, que porventura estejam lá dentro do alvéolo. Isso é realizado com a cureta de Lucas, né, com a cureta de Lucas. Também é um instrumental que serve aqui para curetagem, ela tem o formato de uma colher nas pontas dela, serve aqui para curetar aí as paredes do alvéolo, tá? E a síntese e a hemostasia, que na verdade é o que? É a sutura propriamente dita, né? E a contenção do sangramento, tá? Obviamente vamos precisar de algumas tesouras, como a tesoura de íris, tá? Para cortar o fio. Algumas vezes a tesoura Goldman Fox ou tesoura cirúrgica para fazer algumas aparas de tecido. E a tesoura de Buck para a remoção do ponto, né? Depois, 7 a 14 dias depois, a remoção da sutura, tá? Então vamos agora, né, passar para vocês aí as técnicas por slide, as técnicas e os movimentos por slide. Isso aí são imagens lá do livro do Rupp, tá? Vocês podem ver isso aí lá na instituição, tem, eu acho que o PDF da instituição também tem o livro de cirurgia bucomaxilofacial, tem essas imagens e o texto lá também no livro do Rupp, vocês podem conseguir isso lá, tá? Então, então os movimentos primeiro para a técnica primeira, tá? E o primeiro
passo que vocês devem fazer é a adaptação do fórceps, né? A técnica primeira é a utilização do fórceps, tá? Então, o primeiro passo que vocês devem fazer é a adaptação do fórceps na superfície do dente, ok? Então, essa adaptação, tá? Ela se dá primeiro pela lingual ou palatina, tá? Então, primeiro vocês abrem, vou mostrar daqui a pouquinho, vocês vão ver. Abre o fórceps, né? Tem a pega do fórceps na mão, tem uma pega também, vocês têm que ver depois, daqui a pouquinho a gente mostra como que é feita essa pega, tá? Então vocês fazem a pega do fórceps, adapta na região lingual palatina e depois adapta na região vestibular. Prestem atenção, a pinça do fórceps é feita, né? A pega do fórceps, a pinçagem do fórceps no elemento dental é feita o mais apical possível, tá? Então eu tento introduzir a ponta ativa do fórceps o mais apical possível, penetrando dentro do ligamento periodontal, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Então eu faço essa pega primeiro, tá? E faço o movimento de intrusão do dente, tá? Eu forço o dente para dentro do alvéolo. Para quê? Para fazer a luxação das paredes vestibular lingual palatina, tá? Da região próximo ao colo do dente. Dessa forma eu abaixo o máximo possível a pinça do fórceps. Para quê? Para que eu possa fazer, além do movimento de cunha, né? Que é afastar as corticais, com isso eu já luxo, já vou rompendo as fibras do ligamento periodontal que seguram a raiz do dente ao osso. Eu faço o quê? Eu levo o eixo de rotação desse dente o mais apicalmente possível. O que significa isso? Seria isso daqui, ó. Numa situação normal, o eixo de rotação do dente ele é próximo à crista óssea, tá? Quando eu forço o meu fórceps mais apical possível, tá? Eu levo esse eixo de rotação para o meio da raiz. Com isso eu evito o quê? Eu evito a trinca da raiz nos movimentos que eu fizer de luxação, tá? Então eu faço uma intrusão e elevo o mais apicalmente possível a ponta ativa do fórceps para baixar o eixo de rotação desse elemento dental, tá? Depois que eu fiz isso, essa intrusão, eu faço a luxação lateral desse dente, tá? Eu faço a luxação lateral desse dente. Então, o primeiro, pessoal, o que é a luxação lateral? É a luxação que eu vou levar o dente para vestibular com auxílio do fórceps e eu vou levar para lingual palatino com auxílio do fórceps. O primeiro movimento para premolar superior, para premolar inferior, para caninos superior e inferior e para incisivos superior e inferior e para, vejam bem, molar superior, então molar superior e demais premolares, caninos e incisivos, a primeira luxação que eu faço é vestibular. Por quê? Porque a tábua óssea vestibular desses dentes, tá? Todos os superiores, né? Obviamente, a tábua óssea vestibular, ela é muito mais maleável do que a tábua óssea palatina, né? O osso palatino é um osso muito mais compacto, tá? Então a luxação ela é mais favorecida na cortical vestibular, tá? Então eu faço um movimento de luxação para vestibular para todos os dentes superiores e para premolares, caninos e incisivos inferiores. A primeira luxação que eu faço é vestibular e eu tendencio forçar mais para vestibular na luxação para esses dentes. Ao contrário dos molares inferiores, a tábua óssea vestibular é muito mais espessa do que a tábua óssea lingual. Então, o que acontece? Eu faço, primeiramente, nos molares inferiores, uma luxação lingual. Tudo bem? E forço mais para lingual. Faço a luxação, depois que eu fiz a vestibular, faço a luxação lingual palatino e eu vou fazer nesse movimento de pêndulo, inicialmente com um movimento pequeno, posteriormente eu vou aumentando o meu movimento, ou vou comprimindo mais as tábuas ósseas, obviamente para esses dentes superiores, a tábua óssea vestibular, e para premolares, caninos e incisivos inferiores vestibular, e vou comprimindo mais
a tábua óssea lingual para os molares inferiores e vou progressivamente aumentando esse movimento de luxação vestibular, lingual palatino, vestibular, lingual palatino, ou lingual palatino, vestibular, para molares inferiores, lingual palatino, vestibular. Dessa forma, essa compressão que nós fazemos, nós vamos luxando o osso alveolar e rompendo ao mesmo tempo as fibras do ligamento periodontal. Tá? Dessa forma, a raiz fica solta, favorecendo para que ela seja removida. Okay? Podemos fazer também para alguns dentes a luxação de forma giratória, girando o dente. Entretanto, essa luxação giratória só pode ser realizada para dentes unirradiculares, né? Ou seja, premolares inferiores, incisivos e caninos, tá ok? Dentes multirradiculados, se você fizer essa luxação circular ou girar, vocês vão levar a fratura radicular, tá? Então, dentes unirradiculados pode ser feito. E por fim, eu faço o movimento de extrusão, que é puxar o dente para fora, tá? Entretanto, presta bastante atenção. O movimento de extrusão só vai ser possível se realmente a raiz estiver solta. Se a raiz não estiver solta, vocês vão puxar, o fórceps vai soltar e vocês vão quebrar o dente antagonista. Então testem, se o dente estiver vindo, aí vocês podem fazer o movimento de extrusão. Se não, continue, se for com fórceps, continue fazendo os movimentos de luxação. Tá? A luxação, pessoal, esse movimento vestibular e lingual da luxação, não é ficar, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, não é ficar fazendo movimentos curtos, não. Tá? É o movimento de forçar, o movimento de voltar forçando o lado contrário. Também não é forte, é ir progressivamente aumentando a luxação. Tá? E a técnica segunda, que é a técnica de alavanca, tá? A técnica de alavanca é o movimento da alavanca, o quê? De classe 1, né? Então eu tenho aqui como se fosse o dente, né? Essa seta aqui, o dente está firmemente aderido ao seu alvéolo. Eu uso um ponto de alavanca e eu tenho um braço de alavanca maior, que é o quê? O meu instrumental, né? A haste do meu instrumental, a pega do meu instrumental, da minha alavanca, e eu tenho aqui a ponta ativa da alavanca, que é uma parte pequena, e através de um ponto de apoio, eu, com minha mão, consigo remover ou movimentar esse dente, né? Então a alavanca é utilizada para vários aspectos aí na física, né? E aí a gente pode também utilizar em odonto. Vocês podem imaginar que aqui fosse, né? Vamos desenhar seu DIN, tá? Seu DIN número 2. Seria a ponta da seu DIN número 2, tá? Apoiada, né? A ponta ativa dela apoiada em algum local. A gente vai ver daqui a pouquinho o local que é apoiado. Com sua haste. E aqui, né? A pega, né? Oxe. Aqui a pega, né? Ou o cabo, né? Da seu DIN, tá ok? Espero que meu desenho aí tenha ficado claro para vocês. Então, o que acontece? A gente deve procurar um ponto de apoio, e o ponto de apoio vai depender se é entre um dente e outro, entre as raízes, se é em alguma concavidade do dente, se é entre o ligamento periodontal e a raiz do dente, o ponto de apoio tem que ser achado. O que é o ponto de apoio nesse caso aqui? Ó? A própria crista óssea, junto com o instrumental, trabalhando o quê? Numa cavidade formada no dente. Ou a gente acha um ponto de apoio, ou nós criamos um ponto de apoio. Como criar? Ou fazendo um sulco na raiz do dente, ou fazendo um desgaste entre o dente e o osso, aumentando o espaço do ligamento periodontal. Tá? Então a gente desgasta o dente, aumenta o espaço do ligamento periodontal por evitar desgastar o máximo possível o osso. Tá? E cria-se um ponto de apoio para fazer a movimentação do dente. Okay? Então, o principal da técnica segunda é achar ou criar um ponto de apoio para que possa ser feita a movimentação do elemento dental. Uma outra forma que a gente utiliza é formar uma cunha, quer dizer, introduzir a alavanca ou, né, o periótomo, né? Hoje eu esqueci de trazer o meu periótomo, não tem como mostrar, mas o periótomo é tipo uma alavanca, só que bem mais fina. Ela vai bem lá na região apical, tá? Da raiz. Então, fazer uma
cunha, que é o quê? Introduzir a sua alavanca entre a raiz e o ligamento e o osso alveolar, quer dizer, introduzir no ligamento periodontal e forçar o máximo possível. Ao se for fazer esse movimento de cunha, obviamente o dente já vai ser luxado e dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Se a alavanca está entrando, o dente tem que sair. Okay? Então, fazendo movimentos giratórios, introduzindo a ponta da alavanca dentro do ligamento periodontal, você força a raiz ou o elemento dental a sair lá do alvéolo. Tá? E os movimentos principais da alavanca é o movimento giratório dela, nós giramos a alavanca. Tá? Então, a gente pode fazer sim um movimento de próprio de alavanca, né? de empurrar para cima ou para baixo, ou empurrar no sentido coronal, mas o principal movimento da alavanca é giratório. Nós giramos a alavanca e a sua ponta ativa, né, que a alavanca ela tem ponta ativa, tá? Vou mostrar para vocês. E a sua ponta ativa deve ficar voltada para o dente que deve ser extraído. Ao se girar, a sua ponta ativa, obviamente, vai fazer movimentação também da raiz, como vocês podem ver aqui, né? A CEUDI número 1, tá? Número 1 direito, tá? Vocês podem ver ela é um R, né, na verdade, ela está funcionando através da sua ponta ativa e ela girando, ela vai fazer o quê? Vai empurrar a raiz para fora, tá? No caso aqui, o ponto de apoio, né? Onde que é o ponto de apoio? O osso alveolar, tá? E olha só, nós podemos usar o espaço entre os dentes, né? Mas lembrando, a ponta ativa sempre voltada para o dente a ser extraído e o movimento, né? É o movimento em que a ponta ativa empurra o elemento para a coronal. Então, ok. Vimos aí, né, a parte de teoria, tá? Dentro do que a gente já era esperado. Aí eu vou encaminhar para os líderes agora o link para que eu possa mostrar para vocês em vídeo, né, ao vivo, como que a gente vai trabalhar isso. Mas eu preciso aqui me adequar aqui durante uns 10 minutinhos para eu montar a câmera aqui direitinho. Então eu vou dar para vocês aí, olha só, são 10 para as 8, né? Nós vamos trabalhar aí, vamos voltar em 8 horas, né? Eu preciso de 10 minutinhos aí para me adequar aqui. 8 horas a gente já volta lá no YouTube. Entretanto, eu vou deixar o Teams aberto aí para a gente gravar, tá? E aí, vocês tiverem alguma dúvida, quando a gente retornar, pode me questionar, tá ok? Quem tiver com material em casa pode se adequar aí para trabalhar em conjunto, tá? Então aí, eu peço a vocês, eu vou deixar meu áudio aqui mutado. Eu peço a vocês aí uns 10 minutinhos para que eu possa me adequar aqui, tá ok? Então, 8 horas a gente volta, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Por enquanto não, professor. Tranquilo, então. Então, me dá uns 10 minutinhos, por favor, a gente volta aqui a 10 minutos. O áudio e vídeo no YouTube tá aparecendo, pessoal? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Então, vocês viram aqui tá mais ou menos demonstrando, tá? Obviamente o anestésico não fica aqui, o fio, lâmina não fica aqui, mas só para vocês terem uma ideia da montagem da mesa de cirurgia. Geralmente a gente segue uma certa sequência, né? Então, iniciando com o material clínico, que é o espelho, né? Só me dá um feedback aí, pessoal, que tá chegando aí para vocês. O Teams, por favor. Tá ok, Léo, tá dando pra entender. Beleza pura. Então, a gente sempre inicia a montagem da mesa cirúrgica, né? Depois fizer o preparo do paciente, etc e tal.
a gente inicia preparo da mesa cirúrgica com o espelho, tá? É o material clínico, né? O espelho, a sonda e a pinça de algodão, ok? Então, é o material básico que vocês precisam de clínica, né? Depois a gente vem pela sequência que a gente comentou para vocês. É o que? Anestesia, que usa o carpule. Aí inicia, né, a exérese, a diérese, que é através ou do cabo de bisturi, né, ou do Molt, né, ou do sindesmótomo. Não cheguei a colocar o sindesmótomo aqui. Depois a gente passa para um segundo momento, que é o momento que da exérese, que é a remoção do dente, através do fórceps, né, a fórceps de escolha para a cirurgia de escolha, e a alavanca, né, ou uma alavanca, eu só coloquei uma alavanca aqui como demonstração, ok? E continuando ainda na exérese, né, e vai para a cureta de Lucas, tá? Depois a gente vai para hemostasia e síntese. Algumas vezes pode precisar da pinça de Kelly, ok? Que é a pinça hemostática. A tesoura Goldman Fox, que é a tesoura cirúrgica. A tesoura de íris, para cortar o fio. Eu não coloquei a tesoura de Buck aqui, porque ela para remoção da sutura, tá? O porta-agulha, no caso aqui, Maio Igor, tá? Ou tem um Mathieu aqui também, ou um Mathieu, ou um porta-agulha Castro Viego, tá? Coloco Castro Viego para agulhas mais finas. E temos os materiais auxiliares aqui em cima. Vocês podem ver as pinças de bacal, tá? Nós temos os afastadores, ok? Temos esse aqui não é um fórceps, é uma pinça goiva para recontorno ósseo, né? Não cheguei a citar. E uma pinça anatômica, tá? Por fim, duas cubas, né? Uma cuba com soro, uma cuba para lixim de gás. Fica lá no final, isolado lá do seu kit, ok? Então esse é a nossa mesa cirúrgica preparada aí para uma exodontia, tá? A abertura do fio, né, e da agulha, ela se dá da seguinte forma: o auxiliar que vai fazer isso para vocês. Então existe uma aleta no fio de sutura, tá? Existe uma aleta. O auxiliar abre em cima do campo estéreo a agulha, o fio de sutura para vocês, ok? Vai estar estéreo a parte interna. E abre a lâmina também, caso seja necessário. Ela também tem uma aleta de abertura, tá? O auxiliar abre também a lâmina e deixa ela cair aí no seu kit já estéreo, tá joia? E ali você pode trabalhar. Caso seja necessária a montagem da lâmina no cabo de bisturi, é um passo também interessante, né? Evitar de pegar essa lâmina com as mãos para evitar acidente mesmo, né? Então vocês podem utilizar ou uma pinça, ou vocês podem utilizar o próprio porta-agulha, tá? Para segurar a sua lâmina, o corpo dela, trava a lâmina no corpo, tá? Pega o cabo de bisturi e faz a montagem. E aí está montada a sua lâmina, tá? Para desmontar a mesma coisa, né? Você pega a ponta da lâmina de bisturi e puxa para fora, ok? Então essa seria a montagem aí, tá? A montagem é mais ou menos simplificada. Eu vou montar novamente aqui. Está aí montado a lâmina de bisturi, tá? O fio de sutura, né? A gente vai mostrar aí uma técnica de sutura para vocês para exodontia. A gente fala aí do fio de sutura e do nó de sutura daqui a pouquinho, tá? Durante o procedimento.
Joia? Então tá aí a mesa preparada em sequência. Isso é legal porque vocês vão passando passo a passo, não fica aquela coisa bagunçada, instrumental para lá, instrumental para cá, risco de queimar ou de cair instrumental no chão. Então, tá a mesa aí preparada, pronta para passo a passo o seu procedimento. Ok? Eu vou levar agora a câmera ou a webcam para o manequim para vocês observarem aí agora como que nós vamos fazer, né? Como a gente pode proceder aí essa exodontia, tá? Bom, primeiro passo, então, não vou falar da técnica de anestesia, tá ok? Porque isso nós já passamos em um outro momento. Se for um caso, a gente pode aí tentar fazer a demonstração de algumas técnicas de anestesia, tá? Mas vamos direto porque interessa, que é o que? Os passos da diérese, o passo da diérese, o passo da exérese e o passo da síntese, tá joia? Com todos os momentos aí para vocês verem, tá? Então, o passo da diérese pode ser feito tanto com bisturi, tá? Tanto com bisturi, como no nosso caso pode-se usar o que? O sindesmótomo, né? O Molt número 9, para fazer o descolamento aí da gengiva, tá bom? Descolamento da gengiva o descolamento do epitélio juncional com relação ao dente. Se for usar o cabo de bisturi, pessoal, é só fazer uma incisão intrasulcular contornando a superfície do dente, tanto na mesial, uma incisão única, tá? Até a crista óssea, tanto na incisal intrasulcular, tanto na vestibular, quanto na interproximal, mesial distal, quanto na região que lingual, ok? Ou com o sindesmótomo ou com o Molt número 9, a gente introduz também no espaço do sulcular, tá? E faz esse movimento, ó. Vocês podem ver a ponta do sindesmótomo pela transparência aí do silicone, né? Ela como se ela estivesse chegando lá na crista óssea, e a ideia é o que? Só romper o epitélio juncional até chegar na crista óssea. Eu não afasto totalmente aí a gengiva, não há essa necessidade, tá? Apenas ter acesso, né, à crista óssea para que eu possa, com o meu instrumental, chegar lá, né, na parte do ligamento periodontal. Então faça sindesmotomia, entro com o meu sindesmótomo ou Molt número 9 e vou descolando aí, né, de forma intrasulcular, tá, o epitélio juncional por todo o contorno do dente, tanto na região vestibular quanto lingual palatino, quanto nas regiões proximais, como na mesial, tá? Na distal, no caso aqui, e na mesial. Tá bom? Aí vocês escolhem o instrumental, Molt 2/4 também dá para fazer, né? Ou sindesmótomo, vocês fazem a escolha aí. Ou do Free, né? Tem aqui o Free também, tá? O Free também dá para fazer, ok? Então aí vocês fazem a escolha aí para realizar a diérese, que é a sindesmotomia no caso aí da exodontia via alveolar, tá? Feito esse passo que é o descolamento, ok? Agora é o passo da escolha do seu tipo de exodontia, pela técnica primeira ou técnica segunda ou as duas técnicas, tá ok? Vou mostrar pela técnica primeiro que é o uso do fórceps, tá? Então, a pega do fórceps, né? Vamos tentar mostrar para vocês. A pega do fórceps, ok? Ele segura dessa forma, ok? Ou desta forma. Olha, não se segura o fórceps assim. Tá? Então, a pega do fórceps ela tem que ser firme, tá ok? Ou assim, ou assim. Bem? Então é muito importante que tenha essa pega. E outro dado importante é que, nesse caso que a gente vai fazer a exodontia do molar inferior, esse aqui é um fórceps 17, tá? Vocês podem ver aqui, é um fórceps, vamos afastar mais um pouquinho, é um fórceps 17, tá? Então ele possui aí, né, esses dentes, essas pegas, tá? Específicas aí para molar inferior, ok? E todo fórceps ele vai ter essa parte ativa dele,
diferenciada, tá? Para cada grupo de dente, ok? Então é importante que essa ponta aqui, ela entre o máximo possível dentro do ligamento periodontal, fazendo uma cunha, né? Que é aquele primeiro movimento de intrusão e cunha do fórceps lá no ligamento periodontal. Então eu vou mostrar para vocês, inicialmente, eu vou mostrar aqui do lado de cá, inicialmente a gente começa prendendo o fórceps, né, pela região lingual, tá ok? Então aqui, ó, a pega do fórceps, ok? A gente abre o fórceps, introduz primeiro pela região lingual ou vestibular, já está afastado, já foi feita a sindesmotomia. Então eu consigo chegar lá no colo, na região cervical do dente, tá? Então primeiro a gente adapta, olha a parte vestibular aqui, ó, ainda sem adaptar. Primeiro faz a adaptação pela região lingual, depois abraça-se pela vestibular, também lá na cervical do dente. E olha a pega do fórceps, ó. Agora eu vou fazer do lado contrário para vocês verem pela região vestibular, tá? Como seria. Claro, o manequim aqui tá ao contrário, tá, pessoal? Pode até fazer assim, inverter ele para ficar mais fácil de vocês enxergarem e de eu trabalhar. Então agora, ó, olhando pela região vestibular, ó. Primeiro eu vou adaptar na região lingual a pega do fórceps. Estou segurando ele para abrir a boca. Adapto primeiro na região lingual, se precisar, use a outra mão para o auxílio, tá? E aqui, tá aberto, ainda não prendi não. E vou travar na região vestibular o mais próximo possível da região apical. E faço um movimento de intrusão, tá? Para quê? Para que a ponta ativa do fórceps possa conseguir penetrar entre o ligamento periodontal, né, no espaço do ligamento periodontal, entre o osso alveolar e a raiz do dente, para fazer o movimento de cunha, tá? Então tá feito. Olha a forma com que eu estou travando o fórceps, tá? Vou movimentar um pouquinho para vocês verem. Olha a forma como que eu estou travando o fórceps. Olha a posição do fórceps horizontal, né? O fórceps está mais ou menos horizontal ao plano oclusal do dente, então ele não está assim, nem está assim, tá? Ele está horizontal. Então, ó, modifiquei a pega agora, que está preso, modifiquei a pega, fiz o movimento de intrusão do fórceps, tá? Então, estou apertando para baixo, e agora, nesse momento, presta atenção na pega, tá? Nesse momento, eu vou fazer os movimentos de luxação. Primeira luxação, como é molar inferior, eu vou iniciar luxando para lingual. Faço uma luxação para lingual um pouco, pequena. Depois faço uma outra luxação para vestibular. Aumento um pouco mais, trago um pouco mais para lingual, trago um pouco mais para vestibular. O dente, a tendência dele, conforme vocês fazem a pressão para dentro do alvéolo, né? O movimento de cunha e o movimento de luxação vestibular lingual, a tendência do dente é ele subir, ok? Esse movimento. Agora presta atenção, não é assim, ó. A gente vê muito aluno fazer isso aqui, ó. Não é isso. Isso não é luxar, tá? Isso não é luxar. Luxar é você levar, comprimindo a tábua óssea para um lado, para o outro. Agora é a mão, tá? Você tem que ponderar, nem muito, nem pouco demais. Nem pouco a ponto de não luxar, nem demais a ponto de causar uma fratura aí dessa raiz do dente, tá ok? Então é um movimento vestibular lingual, movimento de luxação, tá? Vestibular lingual, até vocês sentirem que o dente está luxado e solto. Sentiu que o dente está solto? É um movimento de quê? De extrusão, de tracionar o dente. E olha a pega do fórceps. Vou trazer um pouquinho para cá para dar mais foco para vocês. Olha a pega do fórceps. Ok? Olha a pega do fórceps. Está assim melhor. Ok? E como é que ele fica? Olha, a ponta ativa dele fica ao longo eixo da raiz do dente, tá?
Então ele não fica nem deitado, né? E nem para cá, ok? A ponta ativa com relação ao longo eixo para que tenha o travamento desse sulco interno aí do fórceps, tá? Então esse é o movimento, obviamente, né? Obviamente tem que ser feito um pouco de força, tá? O dente não sai aí fazendo carinho, né? Então a luxação é um pouco de força, é uma movimentação que vocês têm que fazer para lá e para cá, para lá e para cá. Movimento de luxação lingual, vestibular, vestibular, lingual, até sentir que o elemento dental que está solto, ok? Esse é o movimento para a luxação com relação ao fórceps, tá? Com relação à alavanca, né? Com relação à alavanca, o que a gente tem que fazer? O que eu falei para vocês, ó, minha Seldin número 2, tá? Eu geralmente eu faço um suco nela, né? Que eu já até testei ela aqui no nosso manequim. Até sujou ela. Então a Seldin número 2, geralmente, deixa eu pegar um fundo aqui. Deixa eu ver se vai melhorar. Aqui não ficou muito bom, não. Um fundo branco. A Seldin número 2, como vocês podem ver, ó, eu sulco ela, tá? Eu pego um esmeril e faço um sulco nela para ter a melhor adaptação na superfície do dente, tá? Então ela vem com essa parte plana, né? Vocês podem deixar um ou outro Seldin plano e faz alguns com sulco, né? Eu acho assim, para mim fica melhor quando eu trabalho dessa forma com a Seldin. A pega da alavanca é dessa forma. Enquanto a pega do fórceps é dessa forma, ou dessa forma, a pega da Seldin é assim. A gente tem que usar o dedo indicador, como vocês estão vendo aí, ó, para apoiar a alavanca, tá? Para dar apoio à alavanca. Joia? Essa é a forma que se deve pegar uma alavanca. Obviamente, no início, quando a gente vai inserir, a gente pode pegar dessa forma. Mas depois, no movimento de cunha, no movimento de alavancagem, nós temos que ter o dedo indicador como apoio, até para o instrumento não escapulir, ok? Da superfície do dente. Então, essa é a forma de segurar a alavanca, tá? Sempre a ponta ativa da alavanca, voltada para o dente que vocês querem extrair. Então, se eu quero extrair esse molar aqui, a ponta ativa tem que ficar voltada para o dente, e não o contrário, tá? Se eu vou usar o espaço interdental, se eu quero extrair o primeiro molar, a ponta ativa tem que ficar voltada para o dente que vai ser extraído, e não o contrário. Tudo bem? Então, primeiro o movimento de cunha da alavanca, né? Vocês colocam a alavanca, já foi feita a sindesmotomia, né? Não vou entrar no mérito, já foi feita a sindesmotomia. É inserido a alavanca no espaço entre a gengiva e o dente até o ligamento periodontal. Sentiu que chegou no ligamento periodontal, nós vamos fazendo esse pequeno movimento de giro, tá? E introduzindo a alavanca o mais profundo possível dentro do espaço do ligamento periodontal, entre o osso alveolar e a raiz do dente. Então a gente vai aprofundando o máximo possível, fazendo esse pequeno giro com a alavanca, tanto para o vestibular, quanto pela interproximal. Deixa eu ver se assim melhora para vocês a visão. Ó, né? A gente vai introduzindo o máximo possível a alavanca, esse pequeno movimento de giro, tá? Vou modificar um pouquinho aqui, ó. Ó, ok? Certinho? Assim melhor. Vai fazendo esse pequeno movimento para que possa introduzir a alavanca dentro do sulco, dentro do espaço do ligamento periodontal. Joia? Feito isso, então, introduzir o máximo que vocês conseguiram. Deixa eu pegar. Nesse momento, procure achar o ponto de apoio, quer dizer, onde vocês vão apoiar a alavanca para que possa fazer o movimento de girar
o dente e girar a alavanca e impulsionar o dente para fora, tá? Fazer a extrusão do dente. Nessa situação, pessoal, é interessante achar um ponto de apoio, tá? Então tem que ter um pouco de paciência aí de vocês para que possa achar esse ponto de apoio. No nosso caso aqui, eu vou usar como ponto de apoio o espaço entre o segundo molar e o terceiro molar, tá? Então vou colocar aqui, ó, e vou o mais profundo possível e ó, ponta ativa voltada para o dente que eu quero fazer a exodontia. E achei o ponto de apoio, agora eu giro, ó. Eu giro minha alavanca e ela vai, através da sua ponta ativa, fazer a remoção do elemento dental. Sem dúvida nenhuma, tá? É a forma mais, pelo meu ponto de vista, mais fácil e menos, assim, vamos dizer, entre aspas, traumático de remoção do dente. É claro, tá? É claro que o uso da alavanca também vai fazer com que você tenha que luxar o dente. O dente tem que ser luxado, tá? Qual que é a luxação? É o movimento de cunha, que eu falei para vocês, tá? Porque a alavanca vai tomar o espaço que era da raiz do dente, empurrando o dente para cima, tá? E o movimento de girar. Esse movimento de girar e o movimento de cunha é que promovem a luxação e fazem com que o ligamento periodontal seja rompido para que o dente fique solto, né? E ele possa ser extruído. Então vocês vão procurar ponto de alavanca na vestibular, entre os elementos dentais, na lingual, muitas vezes utilizando aí o dente como o dedo como ajuda, ok? E vão procurar achar o ponto de apoio e fazer o movimento de girar, tá? Até que o dente possa ser o quê? Extraído. Muitas vezes vocês podem luxar com a alavanca, né? Vocês podem fazer luxação com a alavanca, fazer com que o dente tenha um movimento de extrusão e finalizar com o quê? Finalizar com o fórceps, tá joia? Algumas vezes a alavanca não tem o dente fica tão luxado que alguns pontos ela não tem muita pega, né? E aí vocês podem usar o fórceps, né, para finalizar a sua exodontia, ok? Ficou claro aí até aí, pessoal? Os movimentos do fórceps e o movimento da alavanca, né? Aí, se não tiver alguma dúvida, eu terminando aqui, né? Vou abrir o espaço aí para vocês para falar, tá? Como que seria aí para tirar a dúvida de vocês. Então, feita a remoção do dente, né? Vamos lá tirar o dente novo. Feita a remoção do elemento dental, vai ficar lá o alvéolo, né? O alvéolo aberto. Nesse momento, entra quem? Entra a cureta de Lucas, tá? Para fazer o quê? Para fazer aí, né? Para fazer a curetagem do alvéolo, ok? Então, vocês primeiramente, né? Com a parte de trás da cureta de Lucas, que é a parte mais romba, tá? E sim, dá para ver? Com a parte de trás da cureta de Lucas, não é a parte da colher, a parte de trás, vocês podem tatear o alvéolo na busca de alguma estrutura ou na busca de algum granuloma ou cisto, né? Por exemplo, no caso dos molares superiores, né? E algumas vezes até premolares, vocês podem estar lá com o fundo do seu alvéolo já com o seio maxilar exposto, né? Quer dizer, sem uma tábua óssea separando o fundo do alvéolo do seio maxilar. Então você só tem que uma membrana sinovial, né? Então muitas vezes vocês podem ir com a parte de trás da cureta de Lucas, tateando o fundo do alvéolo para ver se realmente tem uma parede óssea lá no fundo do alvéolo, senão vocês vão curetar o alvéolo de um molar superior, por exemplo, e cai lá no vazio e cai no seio maxilar, rompendo a membrana do seio, a membrana sinovial. Então vocês podem usar primeiro a parte de trás para tatear, ou no caso dos molares inferiores, para sentir molar e premolar, sentir o quê? Sentir se rompeu aí o teto, né, do canal do nervo alveolar inferior, né? Então vocês podem tatear para sentir se tem uma parede óssea lá no fundo. Se tiver, é só fazer o movimento que de raspar com a cureta
as paredes laterais do alvéolo. Isso vai remover o quê? Olha a pega, né? Aquela pega de caneta invertida, né? Que nós já conhecemos, tá? Vai fazer o quê? Vai fazer a remoção dos restos do ligamento periodontal, que podem ter o quê? Restos epiteliais de Malassez, que podem levar aí à formação de um cisto dentígeno pós-extração, né? Então, remoção aí, né, de todo o resto do ligamento periodontal das paredes laterais do alvéolo, também a gente limpa o alvéolo, propriamente dito, e, e ou tirar do fundo, né, granulomas e cistos, né? Obviamente você tem que ficar com todo o alvéolo limpo, e aí é interessante entrar com uma gaze, secar, observar e depois lavar com soro fisiológico, né, gente? Obviamente, antes de coletar, pode lavar com soro fisiológico para tirar remanescentes de, de dente ou de alguma coisa que possa ter caído no alvéolo. Então, lavagem com soro fisiológico, tá ok? Depois pode secar com uma gaze estéreo, observar se está bem limpo e faz uma segunda curetagem para preencher com sangue, né? Para preencher com sangue o alvéolo para formar o quê? Um coto, né, de sangue, para que vai ser a proteção aí do seu alvéolo pós-extração, tá ok? Então faz uma segunda curetagem para encher o sangue, encher de sangue aí o seu alvéolo dental. É um passo muito importante. Antes da síntese, o alvéolo está preenchido o quê? Com coágulo de sangue, tá? E por fim, é a síntese propriamente dita, tá? E no caso aí das extrações, né, do nosso foco, no caso das extrações via alveolar, nós podemos dar ponto simples, tá? Ou ponto em X, como eu vou mostrar agora para vocês, ok? Então vejam bem, o ponto simples, né, como o nome próprio já diz, é um ponto simples. É o que? É um ponto que vai de vestibular para lingual, tá? Ou palatino. E depois é feito um nó, tá? É muito importante, né? Hoje em dia, para o odonto, tá? A gente usa muito material sintético, né? Nylon. É muito importante para os pontos cirúrgicos, né? Que utilizam o nylon, ser feito um nó adequado para se evitar a soltura, tá? Então tem que ter um cuidado muito grande, não só na confecção da sutura propriamente dita, mas também de um nó que deixe esse ponto travado, tá? No caso aqui a gente vai dar o nó, vamos dar aqui um nó de cirurgião, tá? Então fez lá, né, vestibular paralingual, tá? Com ponto simples, dá uma, duas voltas, né? Fecha-se lá na vestibular o nó, primeiro nó, e faz um segundo nó, gravar aqui para facilitar a nossa vida. Um segundo nó, uma segunda laçada, é o nó de cirurgião propriamente dito, tá? Daí feito o nó, tá travado aí o primeiro ponto, é um ponto simples, né? Aí vocês podem fazer no caso da exodontia, tá? No caso da exodontia, vocês podem fazer aí cerca de 3 nós, um nó na vestibular, um nó no meio, um nó na distal, no caso aí desse molar, ok? Vamos fazer um nó em X agora, um X interno, tá? Que a gente inicia pela vestibular, cai dentro do alvéolo,
Vamos para a distal, do alvéolo para a lingual. Vamos novamente na distal de vestibular para o alvéolo. Dessa forma, nós vamos conter na distal aí a papila distal. E finalizamos do alvéolo para a lingual na mesial novamente. Se vocês observarem, vai formar um X interno dentro do alvéolo. Ok? Forma um X dentro do alvéolo. Por cima na distal fica o fio cruzado. E por fim a gente vai dar aí o nó também, lembrando o nó de cirurgião. Tá? O nó de cirurgião para que possa travar bem o nosso fio. Duas laçadas no mesmo sentido. Uma laçada no sentido oposto. Está feito aí o nó de cirurgião. Tá? É comprimido, apertada a tensão ideal. Mosquito aqui, gente. Algumas vezes eu até faço o quê? Faço uma terceira laçada, tá? No mesmo sentido que a primeira laçada, para dar mais travamento ao nó. É muito importante o nó ficar bem travado para que não solte isso daí e a gente não perca aí o coágulo. Se perder o coágulo, fatalmente vai levar aí a probabilidade de ter uma alveolite, tá? Então vocês podem perceber, fica aí a distal com as papilas contidas, a mesial com as papilas contidas e o fio lá, um X interno dentro do alvéolo segurando o seu coágulo de sangue. Ok? Joia. Pessoal, então agora eu vou abrir o Teams, tá? Eu vou agora, nós vamos parar aí de compartilhar o vídeo, né? Deu para mostrar para vocês aí. E vamos tirar as dúvidas finais lá no Teams mesmo, tá? Que fica mais fácil eu ouvir vocês pelo Teams. Tudo bem? Então a gente para agora o compartilhamento do YouTube e migramos para o Teams. Ok? Perfeito, perfeito. Não tendo perguntas, então. A gente tinha combinado aí, né? A gente tinha combinado aí com a Carla, tá? A Carla, ela é aí a representante a líder aí do, do quinto período, né? E a Carla, ela também é representante de materiais da Dental Sorria. Eu havia solicitado a ela, né, um instrumental para fazer um sorteio para vocês, um instrumental cirúrgico para fazer um sorteio para vocês. E aí eu vou agora me adequar aqui, tá? Com os alunos que estão aí presentes. Eu vou me adequar rapidamente aqui com o nome de vocês, colocando por números, tá? Eu já fiz a cópia aqui. E vou agora, tá? Dentro dessa ideia, eu vou sortear uma cureta de Lucas, tá? Para um de vocês aí que estavam aí presentes na aula de hoje, tá ok? Então eu vou aí me dar uns 2 minutinhos para me adequar aqui, tá? Eu já estou com o nome de vocês aqui, de quem está aqui na aula, ok? Eu não estou compartilhando a tela, mas já estou com o nome de vocês aqui e a numeração. E vou fazer um sorteio aqui, eu coloquei aqui de forma aleatória o nome de vocês e vou aí pedir a algum aluno que fale um número, tá? Para aí a gente levar aí o sorteio para vocês, tá ok? Então vou parar de compartilhar meu áudio, minha voz, meu áudio, meu vídeo, só para poder acabar de me adequar. E aí eu vou promover o sorteio para vocês, tá ok? Volto já já. De 1 a 24, o número de 1 a 24, por favor. 13? 13 é galo. Maravilha, que número bom, deixa eu ver aqui. Gabriel Moreno, tá aí?
Tô aqui, Léo. Então tá bom, você ganhou uma colheita de Lucas, então parabéns para você. Quando puder eu entrego, viu? Nós estamos ainda em período ou se você quiser, tá, Gabriel? Você pode encontrar comigo no meu consultório, nos locais que eu trabalho. Eu passo para você sua colheita de Lucas, tá? Léo, tem um lugar bom, cara, chama Hong Kong, aqui na Rua Tupi. Já te vi lá uma vez. Ah, tá jóia. Eu não vou te prometer, não, que eu não vou te prometer de passar, não, porque a minha lida aqui com. Aqui tá a folha, tá, pessoal? A minha lida com os nomes, a minha lida tá muito apertada, né? Eu não tô tendo muito tempo de passar antes, mas eu deixo com você assim que for possível. Eu passo também no Hong Kong, que você falou, né? Onde é que fica? Na Tupi, Isso. tem uma picanha boa, sabe? Uma cevada. A cerveja eu não tomo, mas picanha eu como. Então, quando der, eu passo lá, brincadeira, né? Tem que tomar uma cervejinha nesse calor. Então, quando der, eu passo no Hong Kong. Se não der, quando a gente encontrar, eu deixo sua colheita, até porque eu tenho que pegar a colheita com a Carla também. Ok? Ela não tá ainda comigo, não. Ok? Pessoal, então. Exatamente. Então, pessoal, então eu deixo para vocês aí um grande abraço, tá? A gente vai. Nós vamos direto, nós vamos cortar aí nosso intervalo. E aí, no próximo encontro, nós vamos falar aí sobre as biópsias, né? Nós vamos ter mais um momento antes da clínica, provavelmente, ou não, porque eu tenho a impressão que a clínica não deve estar muito longe da gente retornar. E a gente tem que falar ainda, pessoal, sobre a questão de dentística, tá? Eu não sei o conhecimento de vocês com relação à seleção de cor, com relação a resinas, né? Os tipos de resina, os tipos de resina que existem com relação à carga. Eu também não sei o conhecimento de vocês com relação aos adesivos dentinários e adesivos, os tipos, né? Os tipos de adesivos que existem, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Então a gente tem que rever isso daí, porque eu não tive com vocês em dentística nem pede. Então a gente tem que rever parte de dentística, parte de pele, para vocês estarem afinadinhos para estar lá com os pacientes na clínica. Fechou? Beleza pura então. Qualquer dúvida, então, é só entrar em contato comigo. Tenham todos aí um grande abraço. Vou parar a gravação agora. Até semana que vem. Então, um grande abraço a todos vocês. Tenham aí uma ótima semana. Tchau, tchau.